Bom dia. Texto apócrifo de Tiago, da página 5 até a página 8. Pedro diz aos discípulos ter respondido ao Senhor que podiam obedecê-lo se desejassem, pois abandonaram seus pais e suas mães e suas aldeias para segui-lo. Os discípulos também pediram a Jesus que não fossem tentados pelo demônio ou perverso. Jesus, ao dizer que vai embora, por não necessitar dos discípulos, como o Pai não necessita dele, está nos acenando que cada um de nós tem o seu próprio caminho para percorrer e que esse caminho deve ser pautado na vontade do Pai, que são os seus ensinamentos. Assim desviamos das maldades terrestres, nos aproximando do nível espiritual de Jesus. Jesus diz que o caminho reto é repleto de provas, que a carne é uma muralha circundante do espírito, ou seja, enquanto valorizamos os desejos e os bens materiais, além das necessidades, a carne sofre as consequências. A matéria é reflexo do espírito. Daí o poeta romano Juvenal dizer: mente sã, corpo sã. Afinal, o que desejamos para a nossa vida física perpassa pela nossa energia metafísica, ou seja, espiritual. Ao desejarmos coisas boas, as energias positivas alimentam o nosso espírito e refletem em nosso corpo físico. As coisas negativas exercem efeito contrário. Essa luta das escolhas são as nossas provas. Saibamos escolher os caminhos. O caminho reto, a evolução espiritual é bem mais rápida, por não desviarmos dos nossos objetivos. Já quando desviamos do nosso caminho através dos desejos e dos consumos materiais equivocados, gastamos energia desnecessária e perdemos tempo, prorrogando nossa trajetória temporal. A situação pode ficar um pouco mais complicada se o caminho escolhido for cheio de desvio, não for o certo. Aí, quando percebermos esse equívoco e tivermos que voltar, vamos gastar mais energia até chegar ao ponto de partida para uma nova saída. Devemos refletir sobre o precioso tempo de evolução que nos é ofertado aqui na Terra. Jesus diz que o mundo existe há muito tempo. Existe antes de nós e existe depois de nós. Para entendermos o nosso tempo, foi criada a unidade, hora, dia, mês, ano. Porém, o tempo cósmico é linear. Daí Jesus dizer que o mundo existiu antes e existirá depois de nós. Não o que entendemos de mundo, e sim o mundo metafísico, que transcende tempo e espaço. Assim percebemos que nossa vida aqui na Terra é apenas um dia, e que o nosso sofrimento, como as nossas alegrias, são uma única hora, ou seja, é temporal. Jesus também diz que o bem não irá entrar no mundo, ou seja, na Terra. Então, aquilo que entendemos como mal ou bem são situações de aprendizado e que a vida nesse planeta é uma oportunidade temporal de aprendermos valores além da matéria física para transcendermos o tempo e o espaço. Muitos acreditam que a população da Terra vai passar por uma transformação, tipo ruim para boa. Porém, Jesus nos diz que a função do planeta Terra é essa que vivemos, ou seja, de aprendizado, seja conscientemente ou pelo sofrimento. A Terra como hospital, uma penitenciária, um reformatório, tudo simultaneamente. Daí, as aflições serem maiores que os prazeres. Não se manda para o hospital os que se acham com saúde, nem se manda para a prisão ou um reformatório os que não praticaram alguma maldade. Então, a função do planeta Terra é como um reformatório educacional. A escolha sempre é nossa.
Quando semeamos e praticamos as tarefas benéficas, damos passos evolutivos, acelerando nossa estadia na Terra, favorecendo nossa passagem para mundos mais adiantados. Daí a raça adâmica se encontrar em múltiplos mundos. Jesus diz aos discípulos: verdadeiramente eu te digo, ninguém será salvo a menos que eles acreditem na minha cruz. A cruz a qual se refere Jesus é sua filosofia de vida, é o caminho reto. Ao praticarmos seus ensinamentos, tudo nos será revelado. Tanto que Jesus diz para sermos procuradores da morte, como os mortos procuram pela vida, e o que tudo que os mortos procuram lhes são revelados. Quando estamos no corpo físico, temos nossa memória espiritual apagada, favorecida pela compulsividade dos desejos materiais, ou seja, ficamos muito preocupados em ter bens materiais e nos esquecemos dos valores espirituais. Daí a importância do conhecimento além da matéria física, para encontrarmos as respostas que procuramos. Pois quando estamos fora do corpo físico, o nosso entendimento é muito mais cristalino, pois não ficamos presos à materialidade. Então, quando nós nos libertamos do corpo físico, vamos nos deparar com a nossa memória espiritual, e isso vai facilitar o nosso entendimento. Daí Jesus dizer que nenhum daqueles que temem a morte será salvo, pois o reino pertence àqueles que se dispõem à morte. E ainda diz para nos tornarmos melhores que ele. Temer a morte é não acreditar na imortalidade da alma. É que o reino de Deus é o cosmo e suas infinitas moradas que fazem parte da escalada evolutiva de cada criatura. Daí Jesus dizer para nos tornarmos melhores que ele aqui na Terra. Jesus afirma estar em evolução quando diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Tiago então pergunta: Senhor, seremos capazes de profetizar para aqueles que solicitam que profetizemos a eles? Jesus responde: vocês sabem que a cabeça da profecia foi cortada fora com João Batista. Jesus diz que falava em parábolas e não lhe entendiam, e que estava falando abertamente, e mesmo assim ainda não entendiam. João Batista tinha o conhecimento daquilo que poderia ser revelado até aquele momento, inclusive a vinda do próprio Jesus. Quando cortam a cabeça de João Batista, ali terminam as profecias, e que os discípulos deveriam passar os seus ensinamentos e não profetizar. Jesus diz para não deixarmos o conhecimento espiritual se perder, pois o conhecimento espiritual é como uma semente que germina e dá frutos, sendo partilhado com muitos e produzindo novas plantas, e que devemos nos apressar para entender e praticar esses conhecimentos por iniciativa própria, sem intermediários, repudiando a hipocrisia e os pensamentos ruins, pois é o pensamento que dá luz à hipocrisia, e a hipocrisia está longe da verdade. Jesus para Tiago: já que eu fui glorificado desta forma, por que vocês me impedem na minha ânsia de ir? Pois, após o trabalho, vocês me obrigaram a ficar mais 18 dias em função das parábolas. Jesus diz que os discípulos o impediram de partir, tanto que ele ficou mais 18 dias com eles, para que alguns deles ouvissem e entendessem os ensinamentos através das parábolas. Fica claro que temos um determinado tempo nesse planeta para aprender e ensinar. Para tanto, devemos nos centrar em nossos objetivos, acreditando, dedicando, insistindo. Esse é o propósito da vida: aprender e semear. Semear é praticar os ensinamentos de Jesus através dos nossos atos e pensamentos, despertando o interesse do próximo a praticarem a filosofia de vida de Jesus. Todavia, muitos se acham conhecedores de si mesmos e acabam se esquecendo dos ensinamentos, tropeçando ao longo do caminho. Parábola do semeador, Mateus 13:9, Marcos 4:3-9, Lucas 8:4-8. Jesus conclui: quem tem ouvidos que ouça.
Jesus nos diz que desceu à terra e encontrou casas destelhadas e fez delas residências. Jesus se refere às mentes abertas que entenderam suas mensagens por vontade própria e, por não temerem a morte, vão habitar em mundos mais evoluídos. Tanto que Jesus disse que desceu para habitar conosco, para em troca habitarmos com Ele. Até a próxima.